A busca por uma aparência mais jovem e menos assimétrica tem ganhado cada vez mais espaço entre as pessoas. Mas com a popularização dos procedimentos estéticos, inclusive entre os homens, crescem também os problemas. O Superior Tribunal de Justiça já tem jurisprudência no sentido de que pacientes lesados podem entrar com pedidos de indenizações por danos morais e estéticos. Veja na reportagem de Renata Teodoro. A preocupação com a estética fez com que o Eduardo buscasse por uma harmonização facial. O modelo, professor de dança e consultor de moda masculina já havia passado por outros procedimentos para harmonizar traços do rosto. A motivação é entrar nos padrões para tentar conseguir mais trabalho, para ser um padrão que hoje é imposto aí nas redes sociais. É todo mundo harmonizado, é todo mundo de lente, é todo mundo de tatuagem. Um procedimento que me falaram é R$20 mil, vai me dar de graça. E eu já estava com assessoria por trás para poder me colocar em alguns reality, para correr atrás de reality show para mim. Eu falei, não custa nada. O pior de tudo é que custou caro. O procedimento, feito por uma biomédica, acabou não saindo do jeito que ele esperava. No momento que ela começou a fazer harmonização, né, aqui na mandíbula, tranquilo, passou pro queixo tranquilo. Aqui ela acertou minha artéria labial. Eu falei, peraí, Ela falou, não faz isso, não arreda a cabeça não. E jogou lá dentro 3 ml de PMA dentro da minha artéria labial. Eduardo diz que não assinou nenhum termo de responsabilidade, comum nesse tipo de procedimento. Segundo essa advogada, é obrigação do profissional informar sobre todos os riscos, inclusive aqueles raros ou raríssimos. Então, o médico ele deve esclarecer esse paciente de todos os riscos e isso é feito através de um documento que chama Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Esse termo de consentimento ele não deve ser só entregue para o paciente assinar. Dessa forma, ele não tem validade. O médico ele precisa explicar todas essas cláusulas, tudo que está escrito lá. Esse termo ele deve ser redigido em termos não técnicos. Então, não deve constar só a forma técnica como a medicina trata esse procedimento, e sim de forma que esse paciente ele fique ciente realmente dos riscos se ele está correndo ali naquela intercorrência cirúrgica. Eduardo conta que após o procedimento começou a sentir dor. O que era uma possível sensação de prazer de estar ficando com o rosto mais bonito se tornou uma dor que eu não tinha controle sobre ela. Eu não estava controlando o que eu estava sentindo. Em nota, a advogada da clínica informou que nenhum erro ou má prática profissional ocorreu e que as reações adversas acontecem em qualquer intervenção do ser humano e que toda pessoa que faz um procedimento no corpo de caráter invasivo ou minimamente invasivo assume determinados riscos. A nota afirma ainda que uma situação adversa possível era sabida pelo paciente desde o início. Os processos correm em segredo de justiça. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que aquele paciente que foi lesado devido a algum procedimento estético pode acessar a justiça para entrar com pedidos de indenizações relativas aos danos estético e moral. Por serem danos diferentes um do outro, as indenizações devem ser tratadas separadamente. O dano moral é aquilo que atinge a nossa alma, né? O nosso espírito, que atinge a nossa moral, aquilo que nós entendemos como certo, como errado. E o dano estético é aquele dano que causa um dano físico, tá? O dano estético ele precisa ser visível. Então, não existe dano estético se ele não é visível. Não significa dizer que ele tem que ser exposto para todo mundo ver. Não tem que ser assim, uma cicatriz na cara, uma deformidade no rosto, mas ele precisa ser visível. Outro entendimento do STJ é o de que a relação médico-paciente é uma relação de consumo, pautada, então, no Código de Defesa do Consumidor. Há uma divergência, tem alguns doutrinadores que entendem que não é uma relação de consumo, já que o médico ele não pode mercantilizar e etc. Mas o entendimento hoje pacificado do STJ é que é uma relação de consumo. Para reverter os danos, Eduardo tem passado por tratamentos num hospital particular. Fez uma vaquinha para arrecadar dinheiro e pagar esses custos. E recorda com pesar tudo que passou até aqui. Eu acredito que os excessos hoje na minha vida, eu tomo muito cuidado. Hoje eu consigo me controlar, eu consigo frear mediante a dor que eu senti. Porque eu não desejo para ninguém, não desejo para nenhuma pessoa. Acho que outras pessoas, na minha situação, não aguentariam o que eu aguentei.